Deixa eu fazer uma pergunta, Zé, que eu fiquei, rosa, que eu fiquei pensando. Obrigado pelo milho. Para com isso. Obrigado pelo milho, quero rosa. Misericórdia. Esses moleques não vão parar com isso daqui a pouco. nós, Aqui, ó. Chiquito. Daqui a pouco eles não param com isso aqui no chat. Nossa, esse chat tá maluco, velho. Moça, ô Zé, tem uma pergunta que faz parte do nosso contexto educacional aqui, que tá na minha cabeça. Eu conversei um pouco contigo sobre isso, mas assim, Vamos lá. tenta desenrolar um pouco com nós aqui, se vale essa conversa. É assim, ó. A gente escuta falar, às vezes, que pensando na vida do ser humano nessa terra, a história se repete. A história se repete. Então, nesse contexto, você consegue fazer uma leitura assim, Zé, do nosso tempo, assim, por exemplo, e falar assim para mim, mano, isso está acontecendo hoje com a geração que a gente acompanha, por exemplo, para dar aula, né? Essa geração que a gente acompanha para dar aula hoje, essa maneira que esses nossos alunos acabam vivendo, eles estão aqui frenéticos, voando na internet e tal, reagindo, né? Interagindo aqui de um jeito que não tem como nem acompanhar. Esse estilo de vivência que essa juventude tem, que a gente está acompanhando aqui, isso já teve num passado, tipo assim, não muito distante? Pensa assim, pensando matematicamente falando, um padrão, né? Dá para perceber nessa frase, a história se repete. Como matemática, né? Que existe um padrão de comportamento social que você consegue ver no tempo da história e que é isso que a gente está vivendo hoje já aconteceu em algum momento? Você consegue enxergar isso ou não? Então, essa pergunta ela é complexa, cara, porque assim, primeiro, a gente tem que entender o que é história, porque muita gente não sabe o que é história. Boa. História é a ciência do homem no tempo. História não fala do passado. A história fala do homem e a sua relação com o tempo. Então, por exemplo, história a gente pode falar de algo atual. Dentro do estudo da história, você tem várias linhas de interpretação. Então, você tem uma linha que acredita nessa história cíclica, né? Que é uma linha ligada à escola alemã do século XIX, que é Hegel, Fenomenologia do Poder, o Zeitgeist, que o Hegel defendia essa ideia, e ela faz um certo sentido quando você tem uma visão, um panorama geral da história. Mas você tem, por exemplo, os análises, que é uma tendência historiográfica muito forte no Brasil, que diz que não, que na verdade a gente está criando esse padrão, né? A gente está buscando enxergar esse padrão desse fenômeno para poder desvendar ele, né? Que na verdade a história ela acontece, né? Ela não tem uma, vamos dizer assim, ela não tem uma linha, ela não é nem linear nem espiral, ela simplesmente acontece. Inclusive os análises questionam a ideia de progresso. Quem diz que a nossa sociedade é melhor que a sociedade do século XIX? Por quê? Em que sentido? Cara, mas isso é muito profundo, né? Porque, assim, certeza. matematicamente falando, a minha cabeça fica procurando padrão, né, parça? Assim, total. a gente fica procurando padrão. E parece que, quando eu observo alguns alunos, alguns comportamentos e atitudes deles, parece que eu consigo, às vezes, mapear e falar, mano, esse cara tá agindo hoje igual alguns anos atrás eu vi alguns alunos se comportarem. Tal. Talvez isso seja mais para neurociência, mas pensando no contexto da história mesmo, cara, eu já vi muito falar disso. A história se repete, olha aí, as pessoas fazendo as mesmas coisas, tal. E aí as tendências, talvez, né? Essa frase, na verdade, ela é uma distorção de uma frase do Marx, que ele diz assim, a história acontece primeiro como tragédia, depois como farsa. Quando ele vai analisar o caso de Napoleão III, né? Então, Napoleão III, que vai tentar tomar poder na França. Por que a gente percebe esse comportamento acontecendo dentro de uma visão historiográfica mais marxista? Porque o nosso modo de produção é o mesmo. Entendeu? Então, dentro da teoria marxista, que que a gente consegue interpretar dessa forma, entrando na sociologia, é o seguinte: como nós produzimos as mesmas coisas da mesma forma, a gente só muda, na verdade, a capa disso há muito tempo, então a gente vai ter momentos cíclicos. Então, por exemplo, já ouviu aquela frase assim, né? Momentos de crise fazem homens fortes criam homens fracos, que geram momentos de crises que... Pelo amor de Deus, você entrou num negócio que tá na minha cabeça já faz uns dias. Pelo amor de Deus. E eu fico, às vezes, pensando que isso pra mim é uma grande verdade, velho. Então, e aí, como é que você interpreta isso historiograficamente pela linha marxista? É que, cara, momentos de crise são crises do modo de produção capitalista. E esse modo de produção capitalista, ele se retroalimenta. Isso aqui não é doutrinar, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é uma interpretação histórica. Então, como ele se retroalimenta, então sim. Então, por exemplo, pessoas que passam, a nossa geração que passou pelo final da União Soviética, que pegou os anos 90 no Brasil de reabertura política, que pegou um processo de urbanização intenso, mas descalculado, nossa geração tem uma resiliência muito maior
que é a geração que está agora. Então, você está falando pela lógica de que essa geração enfrentou umas dificuldades muito maiores Exato. do que o conforto que a galera está tendo hoje, né? Então, por exemplo, isso aqui não é saudosismo ao passado ou crítica à tecnologia. Mas se você pegasse na escola, o professor falasse assim, ó, você vai fazer um trabalho vamos pegar uma matéria que seja história, você vai fazer um trabalho de geografia, você vai falar sobre o Império Otomano, sei lá, você vai falar sobre extensão territorial. Como é que você fazia isso na quinta série? Na Barça. Na Barça, mano. Então, o que acontecia? Tinha que sair de casa, mano. Ir lá na biblioteca. Barçona. Você ia pra escola. Andar uma cota pra chegar a achar uma biblioteca. Perguntar, ô tia, tem uma Barça aí, velho? E às vezes alguém já tinha pego ela. E aí o que acontece, mano? Nesse rolê, a gente aprendeu a esperar, o que a geração de hoje não aguenta. Tá? É uma surpresa para mim estarem vendo podcast. Não, mas eles não estão frenéticos, eles não param de escrever aqui, não conseguem esperar a gente olhar um para ver se responde. Então, assim, a gente aprendeu a esperar, da hora. A gente aprendeu a analisar, a gente aprendeu a pesquisar. E aí o que acontece? A tecnologia, ela vem para benefício, só que o mal, a tecnologia ela é neutra. O mau uso dela acaba gerando, então, esses problemas que nós temos hoje. Que é, então, relacionado... Quando eu falo isso para os meus alunos, assim, toda aula, eles são de saco cheio. Toda aula eu falo, cara, seguinte, qual é o grande problema? Velho, se você pega uma tela lá, você pega um Reels ou um TikTok, que ele tem 30 segundos, ele te entrega o que você quer em 30 segundos. Então, o teu cérebro, ele tem esse prazer automático em 30 segundos. Por isso que você não consegue assistir um filme, por isso que você não consegue assistir uma série, por isso que você não consegue... Por quê? Você está condicionando o seu cérebro, agora neurocientificamente falando, a ter prazer, é muito rápido. Exato. Então, na hora que você está na aula, ela vai ser chata, porque são 50 minutos ali e você quer o resultado rápido. Exatamente. Então, o que vai acontecer? A gente tem hoje uma situação, um panorama mundial muito complexo de, cara, a ansiedade está deixando de ser patologia para se tornar uma condição humana. Sim. Porque todo mundo tem ansiedade. Nego, falando sobre isso, eu vi um podcast do Pode Falar do Felipe Neto, né? Felipe Neto, recente. Ele estava falando exatamente isso que você está falando pra gente. Exatamente isso. Que ele parou de consumir alguns vídeos de TikTok e tal, por conta disso, mano. Que ele chegou assim e falou, mano, eu não tô conseguindo ver mais um filme inteiro. Ler um livro. Ele parou com isso, né? E foi a ideia. Aí até o Igão ou o Mítico, não lembro mais ali, comentaram sobre isso. Falou assim, mano, eu só assisto um filme hoje se for muito chamativo pra mim ali a introdução. Senão eu nem assisto, mano, eu vou fora. O que acontece, assim, provavelmente essa geração vai sofrer muito com isso. Se não tiver inteligência emocional suficiente, vai acabar indo por um caminho não tão saudável desse processo. Né? E aí, quando eu falo isso, eu estou falando até de forma lícita mesmo, né? Então, o uso de ansiolíticos e coisas do tipo. Vai acabar caindo para isso. E aí, assim, a gente vai ter uma crise geral. Hoje, a gente já tem uma crise da contemporaneidade. Nesse contexto que eu continuo pensando que aquela frase que você falou que é do teórico ali, né? Mas isso está ligado ao modo de produção. Homens fortes geram... Momentos de crise geram homens fortes. Homens fortes criam filhos fracos. Filhos fracos se tornam homens fracos geram momentos de crise. Não sei se é mesmo, mas eu acho que é a mesma coisa. Uma parada eu escutei né? assim, homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. Isso. E aí, tempos difíceis, começa de novo o ciclo de gerar homens fortes. Mas isso está ligado muito ao nosso modo de produção. Porque assim também, a gente tem que tomar cuidado com essas falas. Porque assim... Pra não fazer Quando você fala produção, é geração de conteúdo, geração de material, geração de produto, geração de coisas, esse negócio com ritmo de produção. O modo de produção é assim, é o que determina, dentro da teoria marxista, que determina como é que vai ser a nossa vida. Então, por exemplo, vamos lá. Hoje o nosso modo de produção, ele é voltado para o lucro. Então, isso é a nossa infraestrutura. Sim. Isso se reflete na superestrutura, que é a nossa vida. Entendeu? Então, assim, pode perceber, tudo que a gente fala tem a ver com lucro. Tem a ver com ganhar. Pergunta para qualquer... Responde aí no chat, molecada. Qual que é a tua ideia de sucesso? Tirando ter a vida do Neymar, ser parceiro do Neymar. Mano, e para nós mesmo. A vida de sucesso é ter uma casa, ter uma mansão, viajar para as Maldivas. A gente está ligado à ideia de felicidade, a ideia de sucesso, a ideia de dinheiro, na visão marxista. Então, o que acontece? Nem sempre foi assim. No feudalismo, não era assim. O pensamento, a mentalidade feudal não era assim. A mentalidade greco-romana não era assim. A mentalidade das comunidades africanas
antes da invasão dos europeus, não era assim. Então, é um determinismo, sabe? O que acontece? Caraca, a ideia então... é quebrar o ciclo, porque senão a gente começa a fazer a apologia, uma defesa, de que o aluno também precisa sofrer. Não é assim. Pô, você tá mudando um pouco meu olhar em relação Porque assim, eu fico pensando nisso, cara, que quanto maior a dificuldade, gera um pouco mais de força, né? Mas você tá sofrendo ali, né, mano? Então, assim, você pode gerar força, conseguir gerar resistência, não precisa sofrer. É isso que não, você tá querendo dizer também? É importante entender assim, ó, vamos lá. Eu sou de uma linha de pensamento, que agora foge dessa linha marxista. Eu sou de uma linha de pensamento, para minha filosofia de vida, que a gente tem que entender que o ser humano sofre, que o ser humano sente falta. Sim. Tá? E fugir do sofrimento e fugir da falta não vai adiantar. Entendi. Então, assim, eu acredito sim. Por exemplo, vamos falar abertamente aqui. A aula tem que ser legal. Eu já falei isso para meus alunos. Não, a aula não tem que ser legal. Sabe por quê? Porque na tua vida nem tudo vai ser legal, velho. Sim. Na tua vida nem tudo vai ser legal. Vai ter um momento que você vai estar lascado. Você vai tomar porrada de tudo quanto é lado. E aí, o que você vai fazer? Você vai sentar e chorar? Não. Então, eu penso assim, que o aluno, como a sociedade toda, em geral, precisa entender que sofrer, fazer o que não se quer e o que não gosta, faz parte do processo da vida. Por quê? Porque a vida não é Disneylândia. Se você leva essa ideia de que tudo é diversão, tudo é legal, tudo é bacana, você está tornando esse adulto um adulto fragilizado para os desafios do futuro. Porque a vida adulta não é assim. Sim, né? É verdade. Não é Disneylândia, cara. Então, eu tenho, assim, ó, o equilíbrio, né? Aristotélico aqui. Equilíbrio. Cara, o equilíbrio no sentido assim, ó, você não precisa ser aquele cara que, para eu estudar, eu andava 10 km na roça a pé, nadava 3 rios, pegava 5 botes. Não, você não precisa ser esse cara, tá? Também, pô, não precisa ser esse nível hard, mas também você não precisa ser aquele tipo assim, eba, vamos estudar com o Barney. Meu professor veio vestido de Harry Potter hoje, montado na vassoura, pra me falar. Cara, não, entendeu? Não, porque na hora que você for lá no teu gerente, lá no banco, lá quando você for financiar a sua casa, seu gerente não vai ligar pro teu sentimento, meu amigo. Ele não vai. Exatamente. Por favorzinho. Não vai adiantar, sabe? Então, assim, e pensando até na função da escola, a função da escola é formar cidadão. E dentro das relações humanas, a tristeza faz parte. Sim. O desafio é aprender a lidar com o que eu não... Fazer o que eu não gosto, suportar o que eu não gosto. Desafio, lidar bem com isso. O desafio é esse, o ser humano, né? E assim, eu falo isso, não sou um cidadão bem resolvido. Sim. Eu também enfrento isso, vocês também enfrentam isso. Com certeza. Então eu penso nesse sentido. Não tanto fazer uma ode ao passado, uma ideia ao passado de sofrimento, mas também não é pegar e falar que, olha, tudo aqui é cor-de-rosa, algodão doce, vamos embora. Não é assim também, né? Eu acho que assim, é a questão do equilíbrio, é saber, né? Então, pegar essa linha da temperança e ir embora.